Oi, pessoal, tudo bem? Fantástica essa prosa com o Bertaglia. E hoje nós vamos trazer uma pessoa, um grande amigo, um amigo fantástico de longa data, já trabalhamos juntos em algumas iniciativas de projetos, e nós vamos falar hoje sobre varejo, automação da cadeia de abastecimento. Há um desafio generalizado que é enfrentado aí pelos fabricantes de produtos, né, pelas empresas de manufatura, principalmente bens de consumo e voltados mais para o varejo, que é o planejamento, a execução dentro da cadeia de abastecimento e de uma maneira conectada e mais expandida, mais ampla. Isso passa pelo consenso de vendas e demanda, gestão da demanda, até a coordenação mais transacional, mais operacional, que são os caminhões e também a capacidade de estocagem, de armazenagem. Porém, esses esforços isolados ou não integrados, eles não são suficientes. As expectativas dos consumidores e as condições do mercado continuam, veja bem, continuam a flutuar. Nós temos muitas mudanças, vivemos num mundo de muita volatilidade e isso afeta as empresas também, levando mais variabilidade para as operações que devem se tornar ainda mais ágeis para poder competir nesse mercado, nesse mundo VUCA. A cadeia de suprimentos ou a cadeia de abastecimento deve operar de uma forma holística e autônoma, com uma visão bastante expandida e genérica, em vez de um grupo isolado de funções que estão ou são desconexas. Isso é muito importante. As iniciativas recentes mostram que os varejistas, os fabricantes, estão recorrendo à inovação digital, ou seja, estão apostando nesse mundo digital para melhorar os seus desempenhos. E essas estratégias estão tomando um rumo, um corpo extremamente evolutivo, à medida que a inteligência artificial, olha a importância da inteligência artificial aí, e a automação se unem para criar vantagens para um negócio. A automação inteligente na cadeia de abastecimento ou no nosso querido amigo supply chain promete uma intensificação profunda nos próximos anos. E essas organizações que usam a automação inteligente seguramente vão ter vantagens e benefícios extremamente importantes. E sobre esse tema, eu quero prosear com um amigo fantástico, como eu já mencionei lá no começo, de longa data, já trabalhamos juntos, que é o Renato Binotto. Olha só que bacana, meu amigo Binotto vindo aqui fazer uma prosa com o Bertaglia, uma prosa virtual. Vamos falar um pouquinho, Binotto, sobre o impacto da cadeia de suprimentos orientada pelo cliente? Seja bem-vindo, meu grande amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sempre uma honra voltar às origens, a minha base logística aí, como eu sempre referencio, da FATEC em 2005, com o seu livro, né, descobrindo o seu livro na biblioteca até os dias de hoje. Então, é sempre um prazer falar com você, trocar figurinha e prosear agora com o Bertaglia com o maior prazer. Bacana, Binotto, muito fantástico isso aí. Eu tenho um tremendo carinho, uma apreciação profunda por você. Você sabe disso, né? Estamos juntos nessa jornada aí há mais de 15 anos, né? Então vamos conversar um pouquinho daquilo que você conhece bastante aí. Vamos falar da cadeia, vamos falar de automação, uma série de assuntos para nós dissecarmos aqui, desbravarmos aqui no Prosa com Bertaglia, né? Vamos lá. Então, acho que para a gente iniciar essa jornada, Paulo, nunca foi tão presente, tão importante o simples código de barras, né? A gente está acostumado a conhecer o código de barras no caixa do supermercado, principalmente, mas quando a gente olha para esse código só perante aí o produto final, né? A gente não entende, lógico, somos profissionais, mas acho que o legal aqui é compartilhar com todos a importância do correto uso dessas tipologias de códigos ofertadas para a operação logística, né? Basicamente, a gente tem o GTIM 13, que é para o produto, que é o que a gente está convencionalmente acostumado aí na prateleira do supermercado, mas quando a gente olha para a cadeia de suprimento, a gente tem o GTIM 14, que nada mais é uma adaptação do 13 com um dígito a mais, compondo
a quantidade daquele mesmo item dentro dessa caixa master, ou dentro desse volume master, e a gente evolui um pouquinho mais quando a gente fala do 128, que é uma codificação que envolve serialização, envolve lotes. Então, quando a gente fala em recall, quando a gente fala em rastreabilidade de toda a cadeia, como que é até interessante, né? Como que essas três coisinhas, essas três bases simples de dados interferem em toda a cadeia. Então, é basicamente isso que a gente pode compartilhar aqui, e com certeza com a sua experiência passada aí em grandes empresas, que é o que a gente vê hoje, né? Por que eu na indústria, já gerando esse código de barra, né? Por que se eu tenho minha codificação da indústria na caixa, por que a gente tem aquele retrabalho, aquele reprocessamento de etiquetagem em todos os elos dessa cadeia, principalmente para quem tem operação de cross-dock, às vezes 1 ou 2 operações de cross-dock. Chega a caixa no varejo, chega a caixa na nossa casa, tem mais etiqueta do que propriamente a embalagem, né? E simplesmente tudo isso poderia ser resolvido na origem com o simples e correto padrão do código. E esse é o meu dia a dia aqui, né, na Cord, aí, abraçada com a GS1, como que a gente olha essa qualidade de dados e olha essa correta, é tão simples quanto isso, o ato de eu imprimir esse código de barra dentro das especificações de layout e tudo mais, fornece a condição de automação, né? Então, acho que é legal compartilhar aqui, quem está desse lado vai me entender. Se a gente pegar todos os equipamentos de automação, seja o leitor simples do caixa de supermercado, quem nunca passou por isso, né? De N tentativas de leitura no caixa de supermercado, depois de várias tentativas, alguém desiste e acaba digitando o código. Aquilo é um simples ajuste de impressão de leitura, né? E isso acontece nos elos da cadeia como um todo. Então, o simples ato aí da gente se antenar a esse padrão impresso, esse padrão gráfico, literalmente gráfico, eu viabilizo, por exemplo, a operação de um sorter, né? Ou seja, aqueles equipamentos de esteiras automáticas, de separação e tudo mais, como que a gente consegue, via leitura, entrar o input da informação perante esse código exato, que é o que condiz e condiciona toda a qualidade aí da operação. Então, acho que a nossa prosa com o Bertaglia vai da simplicidade para a complexidade da cadeia, pelo simples fato de você imprimir o código na proporção que condiz aí a convenção. E é bacana isso que você está falando, né, Minoto? Porque pela perspectiva, olhando pela perspectiva de consumo, a perspectiva da cadeia, são elementos que auxiliam e muito, né? Ou seja, muitas vezes nós não damos a devida atenção, né, para aquele simples item que está ali, e a menina fazendo a leitura do código, passando no caixa, né? E isso ganha, logicamente, em velocidade, ganha em acurácia, até porque se que haja uma distorção, principalmente da quantidade de itens que estão sendo passados por ali. E uma das coisas, o Minoto, aqui na nossa prosa, que muito me satisfaz, é a tecnologia, a automação, auxiliando algumas necessidades básicas que na transformação digital, no mundo de hoje, basicamente ela é imposta, né? O consumidor, nós falamos ali no começo, há uma experiência bastante grande do cliente, e aqui buscando um pouco da conexão do que você falou, de coletor, de código de barras, dessas diferenças numéricas existentes, né? Ou de padronização existentes, como é que isso se conecta com o consumidor, como isso se conecta com o cliente, porque a busca pela agilidade, a busca pela visibilidade, a atenção, né? Ou seja, ninguém está preocupado mais em perder muito tempo num caixa, porque o valor agregado é você comprar o produto, levar para casa e consumir, não é perder tempo nas filas, né? E aí é o que você está comentando, a automação ajuda muito, né, Binotto? Com certeza. Pegando o seu gancho, é exatamente o que a gente vê dessa simplicidade para a complexidade no caixa de supermercado, né? Hoje a gente já tem várias lojas de várias redes com aquele caixa automático, que você mesmo coloca seu produto, ele tem uma balança, você passa esses códigos e automaticamente você teria aí esse faturamento automático ali, ou seja, essa autonomia de operação, né?
E, lógico, a gente tem algo mais evoluído, a gente tem a RFID, tem outras formas de supermercado do futuro que a gente já conhece, mas essa simplicidade desse equipamento, essa clareza e essa importância desse código na origem, né? E, na maioria dos casos, quem já passou por essa experiência, esse código que não está na proporção adequada, ele acaba te travando ali, você tem que pedir um help ali para alguém ao redor, justamente para te atender, ou seja, então você tem toda uma estruturação automática, mas você não tem essa qualidade de informação bem lida, porque, na verdade, o que é um código de barra, né? É um código gerido aí, oriundo de 13 números, no caso do produto acabado, a composição das barrinhas, né? Então, eu tenho o dado correto, mas se a composição das barrinhas não estiverem dentro das conformidades do padrão, é essa dificuldade de leitura que a gente vai ter na ponta. E outras formas, né, Paulo? Não só quando a gente fala, acho que a gente está nesse momento de mercado também. Antigamente era convencional a gente pensar em agilidade, em indicador, em processo, né? Mas hoje em dia a gente não pode se esquecer também da garantia e da qualidade desses alimentos, né? Ou seja, quanto melhor a qualidade disso também, aquilo que eu comentei, lógico que para nós, consumidores finais, a gente tem ali na embalagem um descritivo de lote e tudo mais, mas imagina a qualidade disso num código, a agilidade que você tem e a confiabilidade que você tem se você recebe, seja em pallet ou seja em caixa master, ali no embalde de um supermercado. Se esse processo é feito via leitura, com certeza você mitiga, inclusive, a entrada de itens contaminantes. Isso funciona muito bem, principalmente para o cenário FLV, frutas, legumes e verduras, né? Ou seja, a partir do momento que a simples leitura desse código de rastreio me dá todo o histórico de caderno de campo, dentre outras atividades aí que deixa bem claro a história de como que aquele alimento foi produzido. E entre outros cenários para a indústria de alimento, né? Você tem uma vasta experiência aí nesse setor, acho que somos apaixonados por essa indústria, né? E como que a gente consegue, com um simples padrão de codificação, seja de pallet, seja de caixa master, como que a gente consegue garantir errar é humano, a indústria também tem esse direito, e a partir do momento que eu tenho um lote com algum problema, como que rápido também eu consigo reverter isso para essa agilidade, né? Internamente é a conta que a gente costuma passar. Quanto custa mais fazer esse trabalho de qualidade de dados e padrão de rastreabilidade e automação na origem, ou pagar por um processo de recall sem informação nenhuma, né? Não vem ao caso citar nomes, mas a gente vê, infelizmente, algumas indústrias sofrendo essas consequências pós-problema e de identificação de lote e tendo a obrigatoriedade de reverse em cima desses materiais. Então, com certeza, tem muita oportunidade aí em cima da simplicidade, para a gente trabalhar esse fluxo de automação da informação. Bacana. Você mencionou nos bastidores, inclusive, sobre um laboratório que vocês têm aí, um laboratório, inclusive, que tem WMS, você tem simulações de código de barras. Fala um pouquinho sobre esse laboratório, até para eu entender. Legal, eu vou fazer uma visita aí, com certeza. Deixa passar. Sim, com certeza. Depois, inclusive, eu passo até o contato dos responsáveis aí do laboratório, mas o CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica, nada mais um grande investimento de alguns provedores do mercado que fizeram parceria com a GS1 para mostrar realmente para o público quais são as vantagens desses equipamentos de automação, balança, leitores e tudo mais. Então, a gente tem aí dentro do CIT uma área para varejo, uma área para hospital, uma área para indústria farmacêutica, inclusive tem toda a operação de transelevador, entre outras operações logísticas, como o sorter e tudo mais, e tem também uma coisa bem interessante, que é uma fantasia de carnaval com um tag de RFID para calcular na pista o distanciamento de uma ala da outra. Então, você está vendo como a simplicidade da informação vai longe
para essa qualidade de automação. Eu vou até ver, Paulo, respondendo a sua pergunta, não é uma promessa, mas se eu posso te passar o link, acho que não tem problema, tá? Te passar o link do tour virtual do City, que para quem estiver nos assistindo aí na prosa, tenha acesso para estar dando uma olhada, tem todo um tour virtual que pela própria tela do computador você consegue conhecer no detalhe aí o que eu expus rapidamente, tá? Não, bacana. Você me passa, eu coloco lá na parte dos comentários, da introdução do vídeo, porque ali... Perfeito, perfeito. Então, é só o pessoal clicar e vai em frente e faz esse tour aí. Meu caro Binotto, isso aí, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa jornada, né? Esse bate-papo tá tão... Muito rápido. E termina rápido. Vamos tomar um cafezinho, vamos para o segundo tempo? Com certeza, até já. Até mais. Oi, Binotto, que maravilha, estamos aqui retornando, voltando para a segunda etapa, a segunda e derradeira etapa aqui do nosso Prosa com Bertaglia, falando sobre varejo e automação. Esse é um assunto bastante interessante e bastante pertinente, muitas vezes nós não damos a devida atenção para ele, até porque muitas vezes sentimos que é um tema extremamente transacional, e às vezes as pessoas preferem muito mais atacar o estratégico, o tático, e deixam o transacional para outras coisas. Só que esse é um elemento que compõe, né, e traz um valor agregado bastante importante. Aí eu queria explorar um outro tema contigo, o Binotto, de como a automação ela pode ajudar as empresas. Quais são as vantagens, os benefícios e até eventuais riscos, né? Paulo, acho que com essa experiência de automação, a gente acaba enxergando aquilo que, de novo, em 2005 eu já lia no seu livro, né, que é uma cadeia de suprimento compartilhado, ou seja, a gente fala em automação, e a automação não é para si, né, a automação é para a cadeia como um todo. E tirando um pouco a teoria do papel, é o que a gente costuma falar aqui dentro, né, como que o varejo consegue solicitar para a indústria aquilo que condiz a minimização de custos e mitigação de risco para toda essa operação logística. Então, por mais que essa informação seja importante até lá na ponta do varejo, como que eu preciso ter essa informação muito bem clara, num padrão, que é o que a gente comentou no primeiro bloco, via código de barra, para que tudo isso funcione, né? Respondendo aí a nossa ementa do segundo bloco, o que mais me chama atenção, e já tive aí o prazer de participar de alguns projetos, o como que a gente consegue trazer redução de custo, principalmente por um operador logístico, que tem todo o maquinário, fazendo um workshop de comunicação com alguns grandes fabricantes, com o famoso Pareto do 80-20, aí, ou seja, vamos falar com algumas pecinhas chaves da sua operação, para que, às vezes, na prática, esse fabricante nem sabe que aquele tipo de padrão que ele está colocando na caixa, aquele tipo de etiqueta, está comprometendo a cadeia logística. Então, imagina o seguinte, esse trabalho de convencimento, na verdade, de compartilhamento da correta informação na origem, quais são todos os benefícios e indicadores que todos, no final do dia, ganham com isso, né? Então, você está fazendo o seu pedacinho, o operador logístico tem agora a condição de só trabalhar com a sua informação, sem o retrabalho de reetiquetagem, de contagem manual, de input manual, ou seja, não existe automação sem o básico da informação. Então, quando você faz muito bem essa estruturação processual e de origem aí de qualidade de dados, todos têm vantagem. E aí, voltando ao assunto projeto que eu havia comentado, eu já tive o prazer de participar de projeto onde essa redução de custo que o operador logístico tem agora, por você como indústria, fornecer a caixa master ou pallet com a etiqueta correta, facilitando a vida dele dentro do processo interno da operação desse operador, ele repassa essa minimização financeira para a própria indústria. Ou seja, como que a automação com essa qualidade é integrada, como essa visão de um todo entre esses elos, a partir do momento que você tem esse compartilhamento, né, de uma cadeia integrada, uma visão única entre esses elos, como que fica mais automático e, por incrível que pareça, mais barato para se trabalhar e, logicamente,
beneficiado somos nós, como clientes finais também, tendo um produto mais em conta na prateleira do supermercado, né? Então, são esses cases e essa simplicidade trazendo resultado aí para todos. Acho que esse é o grande desafio nosso diário, conversar com todos esses elos e criar uma visão única e automática em cima de tudo isso. Porque é muito fácil, né, Paulo? Você já vivenciou grandes projetos, inclusive tive o prazer de trabalhar com você em alguns, era exatamente o que a gente via. Quantos clientes a gente entrou e via equipamento de automação parado como um ativo, sem uso, porque a informação não estava correta, né? Então, tanto a automação, tanto a tecnologia acaba sendo o meio e não o fim. Tem muita indústria ainda que acha que o comprar tecnologia vai resolver o problema, e na verdade ela só é um meio, né? Então, essa revisitação de qualidade de dados e de processos é o nosso grande desafio aí de levar essa visão integrada como um todo para todos os integrantes da cadeia. Que legal, bacana. Até porque alguns pontos que você mencionou aí, Binotto, eles trazem uma reflexão importante. Nós sempre comentamos aqui, aliás, nós já estamos chegando a 2.000 visualizações por mês aqui, né? Parece pouco, não é nem um Portela, nem um Karnal, né? Mas nós estamos caminhando. Um assunto específico, que é um assunto de logística, liderança, tecnologia, ou seja, as pessoas precisam ter um conhecimento 360 graus, que eu sempre comento sobre isso, né? Mas uma das características é pensar fora da caixa, ou melhor, tirar a caixa, né? Nem existe caixa mais para pensar, ou seja, exato. 360 graus, e dentro dessa perspectiva, a tecnologia ela é um viabilizador importante nesse processo todo para conseguir os objetivos, tanto do ponto de vista de ser ágil, de ter mais acurácia na cadeia, redução de custos, e você tocou um ponto interessante, que é exatamente essa colaboração na cadeia, ou seja, a integração da cadeia, desde os momentos que sai do fabricante, passa pelo varejista para chegar no consumidor. Essa visão a gente precisa ter. E tem um outro elemento que substancialmente está se reforçando aí, e hoje em dia nós falamos muito nesse mundo digital, que é o dado, né? O dado, ele é o petróleo, né? É o ouro negro, né? Fazendo aqui um pleonasmo violento, né? Mas ele é o petróleo dos nossos dias de hoje. Então, se o dado é correto, você consegue ter informações corretas. E dentro desse contexto todo, essa coleta de dados via automação torna-se cada vez mais obrigatória, para que as pessoas possam, obrigatoriamente, fazer as tomadas de decisão no final da cadeia, ou em todos os elos da cadeia. Isso é muito importante, né, Binotto? Sim, com certeza. Esse é o nosso grande legado, né? Como você falou, esse trabalho de formiguinha, de compartilhar, de levar. Acho que esse movimento 4.0 veio muito forte para o Brasil, né? Virou, com todo respeito, um jargão do momento, mas a gente tem muita lição de casa ainda, né, Paulo, na origem. Acho que o 4.0 ficou muito atrelado ao mundo logístico, no tático estratégico, mas pouco se pensa no transacional, é o que a gente está falando, né? A gente, como executivo, acaba trazendo essa visão tática estratégica, mas o nosso grande diferencial aí como profissional da área é resolver a lição de casa, antes de mais nada, muito bem executada, e acho que deixar claro esse legado também, né? Seu processo bem direcionado, não olhar mais o seu processo só para dentro de casa. Acho que o maior erro do profissional de logística, estou falando com o mestre aqui que pode me corrigir no vídeo, se eu estiver falando alguma besteira, mas acho que o profissional de logística não pode olhar o seu processo para si, né? Ele tem que olhar o processo para a cadeia, o como que ele recebe, o como que ele transforma, o como que ele entrega. E, logicamente, quando a gente traz tecnologia para o mundo de supply, acho que a gente está indo para esse mesmo erro inicial que a gente já passou lá por processo. Primeiro eu redesenhava dentro de casa, depois eu me dava conta que não bastava, e acho que tecnologia a gente está nesse momento. Comprei muita tecnologia para resolver meus problemas internos, mas não basta. Preciso comprar tecnologia olhando para o meu cliente, para o meu fornecedor também, afinal, eles são os principais correspondentes desses benefícios também, né? De nada, é o que eu costumo falar, de nada vale, é o nosso dia a dia, de nada vale você adquirir
um monte de tecnologia para a sua operação logística que seja, se a indústria não te entrega aquela condição inicial do seu inbound ali, para uma leitura, para uma entrada de dado, para algum tipo de conectividade logística e vice-versa na saída também, né? Se você não pensar no impacto que você causa para o seu fornecedor, também temos todas essas dificuldades. E, logicamente, que vale ressaltar aqui também que está no momento também, né, Paulo, da gente começar a pensar a cadeia de forma padronizada, com algumas definições pré-estabelecidas. Acho que a gente é um país ainda de cadeia de suprimento de muito jeitinho, de muita adaptação, de muitas coisas que acabam interferindo. Vejo isso em clientes. Eu atendo uma rede, eu atendo de uma forma, eu atendo outra rede, eu atendo de outra forma, e cada particularidade acaba me trazendo customizações, tanto de processo, tanto de tecnologia, às vezes bem complexas aí dentro de casa, e acho que esse caminho aí a gente pode começar a parametrizar e costurar de forma mais direcionada também, né? Bacana. Eu queria destacar um ponto que você falou aí, que realmente é bastante importante, que é quando nós falamos em mundo 4.0, indústria 4.0, existe tanto 4.0 por aí, né? E agora já vem o pessoal falando de 5.0, que é nada mais do que a inserção das pessoas. Eu vejo o seguinte, não precisa mudar para 5.0, a inserção das pessoas é obrigatória, quer chamar de 4.0, chama, mas não pode, eu não acredito em 4.0 sem inserção de pessoas, mas tudo bem, são linguagens, né, que o pessoal usa, mas uma característica importante que você comentou, muitas empresas estão se dando bem, mas eu tenho conversado com muitos executivos, por exemplo, em que para eles o aspecto estratégico e tático da indústria 4.0, ok, ela está entendida. Aí eu preciso fazer a implementação da tecnologia para me trazer o valor agregado que eu busco. É agilidade, é visibilidade, é robotização, é automação, é inteligência artificial. Quer dizer, tem toda uma parafernália de coisas aí, aprendizado de máquinas, né, Big Data, tem muita coisa, né, realmente... Um monte de nome bonito. E aí o ponto que fica é o como. Como é que eu faço isso? Né? Eu tenho o quê, o porquê, né? Ou seja, eu tenho toda uma situação, um guarda-chuva montado, mas quando chega na hora de como fazer, né, é que a situação fica um pouquinho mais complicada. Então, está faltando aterrissar, o discurso tem sido muito orientado a algo mais estratégico e, eu diria, muito generalista. Eu tenho feito aqui, Binotto, algumas conversas de pessoas que trabalham com tecnologia, exatamente para deixar mais claro esse tipo de coisa. Eu trouxe, inclusive, o César Taurion aqui para nós falarmos de inteligência artificial e como é que a gente, dentro desse mundo de transformação, como é que nós podemos evoluir. Pessoas como o Marcos Raso, por exemplo, nós falamos de tecnologia de mobilidade, de 5G, já existe inclusive o 6G aí, ou seja, são nomenclaturas que estão acontecendo que nós precisamos ficar conscientes de o que é que vai acontecer, como utilizar, porque tudo bem que a tecnologia ela é só um respaldo, mas eu preciso saber qual respaldo é esse, até para saber comprar, saber qual utilizar, porque eu não vou utilizar uma determinada tecnologia só porque é muito bonito, só porque o mercado está usando. Qual é o valor agregado que eu trago? E aí eu destaco um outro ponto que você comentou. Qual é o valor agregado que eu trago que impacta e afeta o meu cliente? Não é simplesmente controlar o controle que já existe dentro da organização. Bacana, eu acho que nós cobrimos bem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem se enveredar nesse mundo da automação, né? Eu acredito que é muito importante, até pela perspectiva mais transacional, né? Nós estamos pisando no chão firme, né? Então eu queria que você desse uma mensagem, Binotto. Legal, Paulo. Acho que deixar o legado aí, né, para o pessoal, acho que compartilhando os pilares que eu vejo da carreira profissional para quem atua na área, primeiro olhar pessoas, depois olhar processos, depois olhar tecnologia, depois olhar automação. E só se tem automação com bom direcionamento de processo, e acho que o meu maior recado aqui para esse pessoal que já é do setor, fique à vontade para concordar ou discordar, ou para quem aí almeja entrar,
é na simplicidade que se tem automação, ou seja, a lição de casa bem feita lá na origem da qualidade de dados, é que realmente vai prover tudo isso, e eu aprendi isso aí há muito tempo atrás, também em época de faculdade, num curso de ética, que, como você comentou, do pensar fora da caixa, mas pensar em todos os elos aí também, não olhar só para si, como que de forma integrada a gente consegue ter essa visão da qualidade aí da informação. Então, acho que o meu recado para quem quer seguir nessa carreira é a palavra automação, às vezes assusta um pouco, né, Paulo? Porque, putz, eu não sou muito adepto à tecnologia, né? E acho que esse paradigma a gente tem que quebrar também. A automação nada mais é do que automatizar um processo. Então, para automatizar um processo, precisa ter um padrão. Então, para quem gosta de processo, para quem gosta de padrão, para quem gosta de convenção aí de dados, acho que é um bom caminho. E depois, independente aí do tipo de equipamento que você vai colocar para ler, ou para funcionar, ou para rodar automático, mas acho que o nosso maior papel como profissional de logística é cuidar bem na origem do dado, que depois tem muita gente boa aí do setor de automação de equipamento, os provedores, para realmente levar esses equipamentos para pôr tudo isso para funcionar, né? Então, acho que esse paradigma que eu gostaria aqui de fechar também é mais simples do que parece, e é o que você comentou. Acho que falta um pouco de andragogia também para o mundo corporativo, para além de saber as pessoas, de educar e de compartilhar o professor aí dentro da indústria, não só o professor dentro da sala de aula, mas o professor dentro da empresa como líder, como que você eduque, como você tem esse trabalho andragógico para ter a pessoa certa no processo correto, para que tudo isso tenha base de dados na origem, para que a coisa comece a funcionar. Acho que é essa mensagem aí que é um pouco do meu legado, é um pouco do meu dia a dia, origens bertaglianas, inclusive. Binotão, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação, realmente uma prosa fantástica. O Bertaglia que está ficando internacional, né? Ou seja, recebendo outro nível internacional, eu fico muito feliz. Sinceramente, Binotto, eu já recebi vários convites do exterior para fazer, só que no final das contas eu acabo não fazendo, porque eu tenho algumas preocupações, né? A primeira delas é o LinkedIn, ou seja, a partir do momento em que alguém bota lá um post no LinkedIn de palestra internacional, e já vem um monte de gente convidando e na realidade, convida e depois nunca mais você conversa. E eu já passei por essa experiência. Aceitei ontem esse negócio e hoje já choveu aí uma quantidade de convites de pessoas da Ásia, né, para eu me conectar. É um pouco complicada essa situação. Eu gosto de me conectar com pessoas com quem eu posso contribuir, né? Ou de alguma maneira, principalmente em português, né? Eu faço as minhas postagens e tudo mais. Mas, Binotto, meu caro amigo, muito obrigado, um prazer enorme recebê-lo aqui no Prosa com Bertaglia, uma prosa fantástica, né? Em breve, passando aqui a famigerada pandemia, nós vamos tomar um café ao vivo e a cores. O meu abraço virtual para você. Tá? Obrigado, Paulo. E além, e o que nós fazemos em vida... Eu vou falar... Oi? Eu vou falar a minha frasezinha também. O tempo é a moeda mais valiosa da vida. Portanto, usemos o nosso tempo a nosso favor. É isso aí. E o que, olha, complementando o que você falou, né, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Abração, Binotto. É isso aí, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, valeu.